As leis dinâmicas da prosperidade, parte 3. Atitudes corretas podem pagar as suas contas. Agora, a fim de ajudá-lo a estabelecer a importantíssima atitude próspera, admitindo que Deus é a fonte de toda a provisão do homem, como Criador deste rico universo, e que o desejo de Deus para você é, portanto, a riqueza do universo, sugiro que você parafraseie as palavras que Jeová disse a Moisés. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires riqueza. Talvez você esteja pensando, sim, mas esse tipo de pensamento é prático? Tais atitudes podem ajudar a calçar as crianças, a trazer comida para a mesa e a pagar o aluguel? Sim, podem. Certa vez conversei com uma jovem que parecia ter tudo contra ela, quando foi atingida por uma paralisia. Acabou sendo abandonada pelo marido, que bebia, jogava e não trabalhava, deixando-a com várias crianças para cuidar, criar e educar. Embora ela tivesse um teto sobre sua cabeça, este estava hipotecado. Embora o marido dela tivesse sido intimado pelo tribunal a pagar pensão, um pequeno valor mensal para o sustento das crianças, isso era insuficiente para as suas necessidades. Entretanto, cada vez que eu visitava essa moça, que ficou acamada durante muitos meses e depois confinada a uma cadeira de rodas, ela sempre contava alegremente como novos canais de provisão tinham se aberto para ela. Em uma visita, ela disse que havia recebido comida enlatada suficiente para vários meses e que tinha aparecido o dinheiro necessário para as roupas das crianças, vindo de alguns parentes distantes, de outro estado. Disse também que suas despesas médicas foram pagas por um amigo que estava no exterior e que, de fato, cada uma das suas necessidades financeiras estava sendo provida. Ela havia ganhado tinta para a parte externa da casa, que um vizinho estava atarefado pintando. Quando eu perguntei qual era o segredo de prosperidade dela e como ela tinha conseguido pagar todas as contas no prazo, ainda que estivesse numa cadeira de rodas, sem nenhuma fonte de renda estável ou generosa, ela disse que uma oração tinha sido a sua grande fonte de força e provisão. Sempre que aparecia uma necessidade financeira, ela meditava calmamente sobre a promessa do Salmo 46, que dizia: Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Um dia, o pagamento da hipoteca estava atrasado. Era uma dívida de $40. A mulher não tinha sequer um centavo desse valor. Então começou a pensar, em silêncio, nestas palavras: Aquiete-se e saiba que eu sou Deus atuando nessa situação agora. Por volta do meio-dia, veio a ela uma sensação de paz sobre a questão, e então encerrou a sua meditação. Cerca de 1 hora depois, um parente estava lhe servindo o almoço quando um vizinho entrou e colocou dinheiro em sua mão. Ele disse: Nossa escola dominical estava pensando em você. Havia algum dinheiro extra na tesouraria e nós resolvemos que queríamos dividi-lo com você. O valor que ele lhe deu, $40. Essa mulher, reconhecendo Deus como a fonte da sua provisão, tinha comprovado que ele nunca falhava com ela, mesmo em condições extremas de doença, desalento e incerteza econômica. É claro que seu grande desejo é o de se sustentar, de se tornar financeiramente independente de seus familiares, vizinhos e amigos. E com certeza ela realizará esse desejo, conforme persevera no pensamento próspero. Agora, ela está começando a andar de novo,
e pela primeira vez em vários anos, também pode trabalhar. Enquanto isso, está comprovando que a rica provisão de Deus pode chegar de muitos modos inesperados, satisfazendo as necessidades do momento, a despeito das duras condições da vida. De fato, Davi estava reconhecendo Deus como a fonte da sua provisão quando declarou: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." Esta é uma boa oração de prosperidade e deve ser repetida com frequência. Uma dona de casa precisava de $100 para pagar as 2 contas que venceriam no final da semana. No começo da semana, sempre que o medo tentava assustá-la sobre como iria pagar essas contas, ela afirmava e reafirmava: "O Senhor é meu pastor, nada me faltará." Na manhã de sexta-feira, justamente o dia em que as contas venciam, chegou um cheque pelo correio de $110. O cheque era de uma empresa em que seu marido havia trabalhado por vários anos. Eles escreveram uma carta dizendo que tinham acabado de descobrir que deviam esse valor ao marido dela e que estavam enviando o montante para saldar a dívida. Um executivo com uma grande família já estava sem dinheiro e ainda faltava uma semana para o dia do pagamento. Os suprimentos estavam acabando. Na sexta-feira, um dia antes do que a família reservava para as compras, ele e a esposa concordaram em pedir ajuda e orientação a Deus. Eles o fizeram afirmando: "A nossa capacidade vem de Deus." Num sábado de manhã, chegou à casa da família um cheque do governo, um cheque de $150 de restituição do imposto de renda. O valor cobria satisfatoriamente suas necessidades até o dia do pagamento. Uma vendedora, que tinha tido muitas despesas e cujas vendas tinham decaído, decidiu enxergar Deus como a fonte da sua provisão, afirmando para si uma oração do Pai Nosso: "Pão nosso de cada dia nos dai hoje." Foi uma mudança vertiginosa, suas vendas aumentaram exponencialmente e começaram a entrar pagamentos de comissão além do seu salário. Os vizinhos lhe trouxeram refeições prontas como um sinal da estima que tinham por ela, e ela também recebeu de um amigo vários itens adoráveis de vestuário. Alguns de seus clientes levaram-lhe presentes de agradecimento por seu estimado serviço. Vários convites para jantar foram recebidos, aceitos e apreciados. Todos os dias, suas necessidades eram providas como ela havia pedido em sua oração. O pão nosso de cada dia apareceu das maneiras mais satisfatórias. Como estabilizar as suas finanças? O mais maravilhoso a respeito de reconhecer Deus como a fonte de todas as riquezas e de considerá-lo em suas questões financeiras e em todas as áreas da sua vida é que quanto mais você faz isso, mais estabilizada cada uma dessas áreas se torna. No devido tempo, não haverá mais emergências financeiras que necessitem de um maná instantâneo vindo do céu. Em vez disso, sua situação financeira apenas irá melhorar cada vez mais, de modo que haja sempre substâncias à mão para prover suas necessidades. Davi indicou o que acontece quando você pensa em Deus como a fonte da sua provisão. Antes, tenha o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, o qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperarás. Mas é bom saber que, até que você desenvolva uma compreensão apropriada de como fazer florescer a substância do universo em um fluxo rico e contínuo de provisão, as necessidades financeiras emergenciais podem ser supridas buscando a fonte de todas as riquezas, o rico Pai Celestial. Continua.